primeiro lugar, queria dizer que nesta época de imprevistos, a diretora da Biblioteca Nacional, doutora Inês Cordeiro, que não pode estar presente, e queria agradecer a todos os participantes e dar a palavra à professora Teresa Araújo, minha querida amiga, coordenadora do IELT, onde este projeto está sediado, juntamente com o SIX Face Esteva, e tenho aqui ao meu lado presencialmente a professora Isabel de Jesus, a minha querida amiga que tanto nos tem ajudado, e também queria agradecer ao Crilos, o R. Etude Romana, e à professora Graça Santos e ao professor José Manuel Esteves, da Universidade de Paris-Nanterre, que também nos ocupa, que também faz parte deste grupo que organizou este colóquio. Foi, aliás, uma iniciativa das Faces d'Eva e que também faz parte do nosso projeto sobre as escritoras de língua portuguesa. Muito obrigada e passo a palavra à professora Teresa Araújo, que nos acompanha por Zoom. Muito obrigada, Teresa. Um bom dia a todas e aos dois, pelo que vejo, aos dois únicos participantes. Não, três, não são dois, mas três participantes masculinos. Primeiramente, após desejar um bom dia e desejar bom trabalho, dou as boas-vindas, e evidentemente, e agradeço, na qualidade de coordenadora do IELT, agradeço à minha querida amiga Teresa Almeida e querida amiga também Isabel Jesus, as iniciativas que têm tomado no âmbito dos estudos das mulheres e, nomeadamente, este congresso, cuja importância vão sublinhar ao longo de toda a jornada e que se insere numa linha de trabalho do próprio IELT, graças precisamente à professora Teresa Almeida, e que, enfim, acompanha todas as outras iniciativas no âmbito dos estudos literários, mas não apenas os estudos literários no quadro do IELT. Eu não vou alongar-me, porque o mais importante nesta jornada é precisamente a discussão, a apresentação, discussão, debate dos especialistas e entre os especialistas. Eu peço desculpa porque não vou poder acompanhar todos os trabalhos, mas ficarei e voltarei sempre que me for possível ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos, bom trabalho e muito obrigada, Teresa e Isabel. Eu queria passar a palavra à professora Graça dos Santos, que é professora catedrática na Universidade de Paris-Nanterre e que dirige e faz parte do Crilos, um centro de investigação que se tem dedicado muito, entre muitas outras coisas, ao estudo da escrita das mulheres e que faz parte deste grupo de mulheres escritoras. Estou presente e peço desculpa pela minha voz, porque estou um pouco perturbada de problemas de saúde, mas que se vão resolver. Começo, portanto, agradeço muito, Teresa,
Almeida, já pela sua apresentação. Começo a saudar e todos os participantes e agradecer em nome do CRILUS, da Universidade de Paris-Nanterre, a oportunidade que me é dada de participar à abertura deste colóquio, que vem assinalar os 40 anos da morte da escritora Maria Archer. É para mim também a ocasião de sublinhar a importância do projeto de escritoras portuguesas no tempo da ditadura militar e do Estado Novo em Portugal, África, Ásia e países de imigração. Aqui o CRILUS foi associado a convite da minha querida amiga e colega Teresa Almeida e também Isabel Henriques de Jesus. A colaboração desenvolvida tem sido enriquecedora e assinalada tanto em Paris como em Lisboa. Portanto, houve 2 colóquios já realizados, um em Lisboa e outro em Paris. Há já um livro no Prel, Femmes écrivaines de la période de la dictature militaire et de l'État nouveau au Portugal, organizado por José Manuel Esteves, Teresa Almeida e Isabel Henriques de Jesus, na editora Peterland, Bruxelas, na coleção Monde de langue portugaise. Em breve, já a 24 de fevereiro, uma jornada de estudo, que será, aliás, a segunda jornada, Femmes écrivaines portugaises pendant la dictature militaire et l'État nouveau, 1926-1974, na Universidade de Paris-Nanterre, e também um colóquio em Lisboa a 13 e 14 de outubro de 2022. Estes últimos eventos obtiveram o selo da Saison Bilatérale France-Portugal, temporada Portugal-França, e integram a programação da temporada cruzada entre os 2 países, e que esta temporada decorre entre fevereiro de 2022 e outubro de 2022. Quero agradecer a Teresa Almeida e Isabel Jesus por terem permitido esta colaboração profícua e de facto cruzada, e é de assinalar o seu trabalho de qualidade e dinamismo no desenvolvimento deste projeto, e agradeço também os meus colegas José Manuel Esteves e Gonçalo Cordeiro pelas suas preciosas contribuições e sua presença constante, e são os 2 colegas masculinos esta manhã neste colóquio. Permite-me também uma pequena intervenção mais pessoal para dizer, não sei se a doutora Manuela Aguiar está presente, mas queria só assinalar que me lembro com emoção o primeiro encontro da mulher migrante que se realizou em Viana do Castelo nos anos 1980, e a que tive a grande alegria de participar com a minha companhia Kaila, já na altura, portanto, esta questão das mulheres no exílio. Muito obrigada. Palavra ao professor José Manuel da Costa Esteves, meu querido amigo, que tanto tem enriquecido este projeto juntamente com o colega e a colega do CRILUS. Muito obrigado, penso que me estão a ouvir. Só podem... Sim, ouvir. Muito obrigado. É para mim um bom dia a todos e a todas, é para mim um prazer imenso participar aqui no início desta jornada, e também dizer da nossa alegria. A colega Graça dos Santos já sublinhou, o professor Gonçalo Cordeiro também nos acompanha nesta mesa, de dizer da nossa alegria de participar neste projeto após o desafio que as queridas amigas Teresa Almeida, do IELT, Isabel de Jesus, das Faces de Eva, nos solicitaram, e tem sido um trabalho muito exaltante, e com a certeza que estamos a fazer algo para o futuro. Quero saudar a todas as colegas da mesa, que estão nesta mesa inicial, os conferencistas, sem eles não haveria colóquio, evidentemente, os participantes que nos vão acompanhar ao longo do dia, e gostaria apenas de relembrar que lembrar hoje, ou recordar hoje, o nome de Maria Archer é um ato de justiça pelo seu empenhamento por um Portugal democrático, e acima de tudo pelo papel que teve na afirmação da literatura feminina numa sociedade que, no fundo, aprisiona a mulher. A mulher, na sua obra, está no centro, denunciando a sua dependência civil e económica,
num país que não deixa às mulheres ter um papel ativo. É com grande crueza que põe a nu histórias de mulheres, prontas a tudo, sem qualquer live de complacência, para saírem de condições de vida muito próximas da miséria. A luta é pela vida, é pela sobrevivência, e isso implica muitas vezes a renúncia do amor. A sua coragem ao apresentar pontos de vista contrários à ideologia vigente valeram-lhe ter tido obras censuradas, algumas recentemente reeditadas numa felicíssima iniciativa do jornal O Público, tendo certamente tal facto contribuído também para o seu exílio e ter sido banida, esquecida, excluída do cânone da literatura portuguesa. E há escritores que deixam marcas indeléveis no espaço literário, e este colóquio em homenagem a Maria Archer é prova disso, pondo em evidência que a obra nada perdeu da sua atualidade no quadro dos estudos da história literária portuguesa, dos estudos culturais, dos estudos de género. Embora a obra tenha sido escrita durante a ditadura, portanto pontuada pela falta de perspectivas, a sua escrita é dotada de uma grande lucidez que mostra de forma inequívoca não só os mecanismos da sociedade portuguesa extremamente estratificada, mas um profundo conhecimento também do humano, dando-lhe assim um alcance mais universal. Assim, este colóquio não é apenas uma comemoração na ocasião dos 40 anos da morte de Maria Archer, pois a sua obra afirma-se contra o esquecimento, a injustiça e o silêncio, o que confere um profundo sentido político e de cidadania à literatura, mas também a este ato, assim como todas as vezes que revisitarmos a sua obra. Só a justiça pode reparar o esquecimento, e hoje praticamos um ato de justiça neste lugar, extremamente simbólico, ainda que presume, que nos acolhe o panteão dos livros, que é a Biblioteca Nacional de Portugal. Muito obrigado, bons trabalhos durante todo o dia. A professora Dalila Cerejo, que é diretora do SICS Nova e que nos acompanha, presumo. Muito bom dia a todas e a todos. Aceitem, por favor, os cumprimentos da diretora do SICS Nova, a professora Helena Serra. Eu estou na sua representação e permitam-me que, em seu nome, cumprimente todos os participantes, a comissão organizadora, a comissão científica e que, sobretudo, deixem-nos saudar a iniciativa das Faces de Eva e também do IELT e de todos os envolvidos através dos seus grupos de investigação. E saudar-vos também, e particularmente as Faces de Eva, porque estão associadas ao SICS Nova. Este grupo é de um enorme dinamismo e é um grupo que nunca nos deixa apagar e esquecer a memória de tantas mulheres que às vezes, como dizia hoje a capa do Público, a história quis apagar, e a história das Faces de Eva nunca deixam que isso aconteça e, portanto, pelo seu contributo para a ciência em Portugal, para a história, para os estudos de género, de facto as Faces de Eva são um ícone que a história nunca apagará, e da parte do SICS Nova, muito obrigada pelo vosso conhecimento, pelo vosso dinamismo, pela vossa capacidade de mobilizarem tanta gente em volta de tantas figuras icónicas e históricas. Muito obrigada da parte da direção do SICS Nova. Desejamos a todos e a todas um excelente dia de colóquio e, sobretudo, que as Faces de Eva nos continuem a agraciar e a permitir que aprendamos todos os dias com estas iniciativas. Muito obrigada à professora Isabel de Jesus, à professora Teresa Araújo, à professora Maria Manuela Aguiar, a todos os envolvidos e todas que estão aqui hoje e que farão certamente este dia um ótimo dia de trabalhos. Muito obrigada e espero que a próxima iniciativa nos permita estarmos todas e todos fisicamente presentes e juntas. Muito obrigada. Passo então a palavra à professora Isabel Henriques de Jesus. Quero agradecer publicamente tudo quanto tem feito sobre este projeto, incluindo as vezes que me tem ralhado, e que não foram poucas, e que é a alma das Faces de Eva e que tem uma excelente equipa. Já agradeci a Paris-Nanterre, já agradeci muito o apoio do IELT, mas este agradecimento é do coração.
Então, bom dia. Muito obrigada a toda a gente que tem referido, de facto, as faces de Eva. E não há dúvida nenhuma que as faces de Eva são fundamentais neste processo, não propriamente por mim, mas porque nós conseguimos, efetivamente, ter uma equipa, absolutamente, que eu costumo dizer que é uma equipa maravilha, a quem qualquer sugestão, qualquer desafio que lancemos, imediatamente as coisas são colocadas em marcha e com entusiasmo, com uma enorme dedicação. E isso eu estarei sempre muito grata a esta equipa que permite que isto aconteça. Evidentemente que não é só essa equipa e o conhecimento faz-se disso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que nós tínhamos sempre presente. Efetivamente o conhecimento avança, não em torno de pessoas, mas em torno de equipas, em torno de pessoas que se juntam para alcançar determinados fins. E isto eu acho que é realmente uma grande mais-valia e talvez uma coisa que é relativamente, não sei se muito recente, se não, mas que certamente existe neste momento e contribui para que o saber não seja propriamente um gueto de algumas pessoas, mas que seja possível de expandir e de alargar. Nesse sentido, eu quero já começar, talvez, por agradecer à doutora Manuela Aguiar, que foi a pessoa que incentivou, portanto, foi a primeira pessoa que desafiou as faces de Eva para este projeto. A Manuela Aguiar tem uma componente, uma característica que eu acho muito interessante, é que ela cria pontes. Portanto, ela não fecha, ela abre, ela em vez de limitar, ela expande. E isso eu acho que de facto foi interessante, não só por todo o dinamismo que ela tem relativamente a esta figura da Maria Archer, de quem ela tem o círculo Maria Archer, portanto, em que trabalham juntamente com a família e com outros investigadores relativamente a esta personagem, a esta escritora, mas também porque ela conseguiu agora em pouco tempo lançar-nos o repto a nós, lançar o repto ao Porto, e ela certamente dirá alguma coisa sobre isso daqui a bocadinho que vai intervir. Bom, então eu queria de qualquer modo agradecer à Biblioteca Nacional por ter sido a anfitriã deste evento. Realmente talvez não haja outro sítio melhor para que uma coisa destas possa acontecer do que a Biblioteca Nacional, e temos muita pena que a sua diretora-geral, Inês Perdão, não possa estar presente, só soubemos agora. Foi uma situação que tornou completamente impossível a sua presença. Queria saudar os presentes e os fisicamente ausentes, mas presentes na evocação desta mulher, quer através das comunicações que vão apresentar, quer ainda do interesse na vida e na obra da Maria Archer. A Maria Archer era uma mulher tremendamente incómoda, quer na vida, quer na obra. O José Manuel Esteves já falou um pouco sobre ela e, portanto, também não vale a pena, além de que, ao longo do dia, a Maria Archer é, de facto, a figura de quem se vai falar, mas lembrar também, e isto eu acho que é uma questão interessante, portanto, quando o repto foi lançado às faces de Eva, neste caso, de facto, veio por esta via, o repto veio pelas vias das faces de Eva, imediatamente nós pensámos como isto fazia todo o sentido, porque estava absolutamente, fazia todo o sentido de integrar no projeto que nós temos com o IELT e com o Crilos de Nanterre, em que estamos de facto a levantar, e daqui a bocadinho falaremos sobre isso às 5 da tarde, mais ou menos, às 4 e tal, 5 da tarde, estamos a levantar, a fazer o levantamento de imensas mulheres escritoras destes anos, entre 26 e 74, e a Maria Archer encaixa completamente nisto. Portanto, inclusivamente, uma das autoras que nós trabalhámos já foi a Maria Archer, e portanto fazia todo o sentido integrar este colóquio Maria Archer neste projeto mais vasto de mulheres escritoras que estão a ser resgatadas do esquecimento, da ignorância, do apagamento. Pronto, eu penso que agradecer ao IELT, obviamente, e à Teresa Almeida, porque nós trabalhamos sempre em conjunto,
e sempre sob o olhar atento dos nossos colegas de Nanterre, que são preciosos na colaboração que nos dão, na ajuda que nos dão, mesmo não estando muitas vezes connosco, mas nós às vezes vamos lá e eles vêm cá também, portanto já tivemos muitas coisas em conjunto e vamos continuar a ter. E pronto, dizer que é muito bom poder trabalhar numa equipa, numa equipa que depois tem outras equipas, portanto, tão boa no sentido de trazer à luz do dia, trazer a toda a gente a possibilidade de conhecer mulheres absolutamente espantosas, de as resgatar do esquecimento, de as retirar elas é como se estivessem subterrâneas e nós estamos a tentar trazê-las à luz do dia. Muitas delas não, obviamente, muitas delas já são escritoras consagradas, com obra consagrada, mas isso não acontece com todas e nós daqui a bocadinho iremos falar sobre elas. Para já falaremos da Maria Asher. Muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada a toda a gente. Eu devia fazer uma intervenção antes de passar a palavra à doutora Manuela Aguiar, mas quero apenas renovar os agradecimentos à Biblioteca Nacional. Eu não me esqueço que a doutora Fátima Lopes organizou uma exposição fabulosa sobre Natércia Freire, na qual eu colaborei com um texto, e a Biblioteca Nacional tem-nos dado muito boas condições de trabalho e e sem condições nenhumas, quer dizer, com muitas dificuldades. Portanto, queria saudar a Diretora-Geral da Biblioteca Nacional e todos os funcionários e funcionárias que asseguram o seu funcionamento e que tanto me têm ajudado na minha investigação. Queria também agradecer muito ao IELT o facto de ter tido confiança e de nos ter ajudado a ter esta equipa que vai estar sediada numa base de dados também do IELT. Queria agradecer também muito a colaboração das Faces de Eva e também queria dar uma palavra muito especial ao Crilos, aos meus amigos, a professora Graça dos Santos, professor José Manuel Esteves, professor Gonçalo Cordeiro, que tantas ideias nos têm dado e tanta experiência têm na organização destes colóquios. É uma história muito bonita a deste colóquio, como a minha colega e amiga professora Isabel de Jesus acabou de vincar. Veio uma proposta da doutora Manuela Aguiar para as Faces de Eva. As Faces de Eva alargaram essa proposta ao IELT e ao Crilos da Universidade de Paris-Nanterre, que por sua vez nos têm convidado para múltiplas realizações como estudiosa da escrita sobre as mulheres, não acredito na competitividade, acredito na colaboração e no diálogo e, portanto, agradeço a todas as pessoas que se disponibilizaram para fazer comunicações e todas as pessoas da equipa do IEL de Faces de Eva que conseguiram manter e erguer este projeto, em especial à professora Zamira, que está aqui na mesa, a doutora Isabel Freire e a nossa querida bolseira do IELT, o IELT ofereceu-nos uma bolseira, a doutora Raquel Sabino, que tanto tem feito por esta base. Muito obrigada. Vou passar a palavra então à doutora Manuela Aguiar, agradecendo-lhe muito a ideia que teve e o convite que fez às Faces de Eva. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Zamira, muito obrigada, doutora Isabel, pelas suas palavras. Eu é que tenho que agradecer realmente a rapidez e a forma espantosa como tão rapidamente
organizaram este colóquio, agradecer à organização o convite para participar. Eu, tal como dizia o professor Costa Esteves, entendo que Maria Ascher merece este ato de justiça e por isso, para que se falasse dela, criei um círculo de Maria Ascher que procura justamente colaborações e que procura colaborar com quem se interesse por estes assuntos. Em Lisboa a resposta foi magnífica, no Porto também, através do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, que vai promover um colóquio de alguma forma semelhante a este. Eu agradeço imenso a resposta que foi dada a esta comemoração dos 40 anos da morte de Maria Ascher. Eu não sou muito, nem sempre gosto muito das efemérides, mas eu escrevi um texto, para ser precisa, para não me dispersar e para não exceder os minutos que me foram dados, e começaria por falar das efemérides. A celebração de uma efeméride é por vezes apenas cumprimento ritual de um calendário, mas também pode ser muito mais se dela se faz um projeto de salvaguarda da memória de figuras ou acontecimentos, um momento de reavaliação da sua importância como sentido futuro. Assim sucedeu, por exemplo, nas comemorações do 20º aniversário do primeiro encontro mundial de portuguesas na imigração, de que resultou o reinício das políticas públicas naquele domínio. É uma alegria ver aqui a professora Graça Santos, que participou nesse encontro, que foi um encontro de mulheres absolutamente admirável, pioneiro, e como digo, desse encontro não aconteceu muito, porque o governo mudou, e em Portugal, quando os governos mudam, muitas vezes as coisas são interrompidas, isso ainda hoje é assim, e 20 anos depois a comemoração serviu para... porque esse encontro, tendo sido interrompido, não marcou verdadeiramente o início da componente das políticas de género, da componente, digamos, de género nas políticas públicas para a imigração. Mas isso veio acontecer por altura da comemoração, com os encontros para a cidadania, a igualdade entre os homens e mulheres, que levou esse apelo à participação feminina a todo o mundo português. Outro caso interessante foi o Centenário da República, em cujo programa de eventos foi dada uma enorme visibilidade, porventura inesperada para muitos, a grandes vultos do movimento feminista e republicano. E assim poderá ser, e espero que seja, e por isso falo nisso, nas comemorações da Revolução de Abril, onde poderemos reencontrar mulheres que a ditadura tentou expurgar dos anais da República. Eu sei que não há uma ligação direta entre esta guardada agenda e a iniciativa que aqui nos reúne, mas apesar disso atrevo-me a dizer que pressinto em todas estas linhas de investigação focadas em escritoras que resistiram às perseguições e à pressão do regime, de algum modo já uma espontânea decorrência do ambiente gerado em torno dessa data marcante, no lapso de um século, separando 50 anos de ditadura e 50 anos de democracia, separando o Portugal em que Maria Ascher combateu e o Portugal pelo qual ela combateu. Maria Ascher, uma mulher admirável, nascida num dia do último de janeiro do século XIX e, contudo, tão atual na mentalidade e tão inspiradora pelo inconformismo e pela coragem, bem merece ser redescoberta neste contexto. Não vejo, nela eu vejo sempre a cidadã de muitas cidades, num percurso repartido pela geografia lusófona, em convívio curioso e expectante com as suas culturas e particularidades, empenhada em aprendizagens e partilhas, na intervenção em variados domínios, movida por valores humanistas que são ainda hoje os nossos. Um destino de continuada itinerância, desde menina, poderia ter significado inadaptação e desenraizamento, mas, afinal, sendo ela como era, enraizou-a um pouco por todo lado, com o seu gosto pela alteridade,
pelo novo, a sua fascinação pelo exotismo, a beleza das pessoas, dos costumes, das paisagens. Nessas longas estadas de 14 anos em África, na infância e juventude, numa sucessão de idas e voltas, de Lisboa para Bissau e Bolama, para a ilha de Moçambique com os pais, depois casada para a mítica ilha de Ibo com o marido, e após o divórcio ainda sob teto paterno para Luanda. Divorciar-se no ano de 1931 foi um ato de imensa ousadia, que encerrou um ciclo e começou outro, enfim livre para transpor a fronteira do espaço privado para o espaço público, o espaço privado, onde as jovens da burguesia se deixavam emparedar, a independência vitalícia de filhas e esposas, passando para o Estado público, onde se tornou rápida e meteoricamente Maria Asher, sem pseudónimos. Em 1935, publicou em Luanda 3 Mulheres e de seguida em Lisboa África Selvagem, uma primeira e fulgurante incursão no campo da literatura colonial. Era o início de uma rara aventura para uma mulher da sua época. Subsistir pela escrita como autora, incensada pela crítica, pelos leitores que esgotavam sucessivas edições e reedições dos seus livros e novelas, e como reputada articulista de jornais e revistas de referência. Num breve relance sobre a sua trajetória de escritora, vemos-la por pouco mais de 2 décadas brilhar nos meios intelectuais de Lisboa, onde se impôs pelo talento e encantou pela elegância do porte e pela vivacidade do espírito. As causas que a moveram permanecem. A criação literária e artística das mulheres, como expressão de liberdade e dimensão de cidadania, o feminismo como humanismo, a aproximação dos povos da lusofonia, ultrapassada a visão eurocêntrica tradicional que ela, aliás, herdou da Primeira República, nos seus textos mais tardios da fase brasileira. A ditadura, assente na repressão da liberdade e no conservadorismo misógino, não tolerava a subversão da sua ideologia e da sua obra, impostas ou pela persuasão ou pela força, e, sobretudo, não podia admitir a transgressão de papéis que Maria Asher encarnava, assim como a sua mundivisão. Ninguém como ela levara tão longe a denúncia pela recriação literária de uma atmosfera social e política asfixiante, do cotidiano de um país anacrónico em que as mulheres eram confinadas pelas normas impostas no relacionamento dos sexos, na educação para a desigualdade e na censura dos costumes. A ditadura não lhe perdoou, condenou-a ao ostracismo no espaço e no tempo. Quis, como escreveu Maria Teresa Horta, deliberadamente apagá-la da história. Maria Asher foi obrigada a partir para um exílio de 24 anos em São Paulo, de onde regressaria em 1979, diminuída pelo irreversível declínio físico, desaparecida do panorama das letras do seu país, mas confiante no julgamento do futuro. Esse futuro é agora e somos nós. Estamos aqui para dizer, com a nossa presença e a nossa palavra, que queremos deliberadamente reintegrá-la na história. Primeiro no Brasil, mais recentemente em Portugal, uma pleiade de investigadores vem cumprindo a sua esperança, apresentando-a como romancista e contista intemporal, como precursora no diálogo entre mundos da lusofonia, como continuadora da primeira vaga do feminismo a que a ditadura pôs termo e como precursora da segunda vaga, nascida no declínio do Estado Novo. Neste ano de 2022, celebramos o seu retorno definitivo do exílio para ocupar o lugar a que tem direito na história da literatura, da democracia e do feminismo em Portugal. Eu julgo que Maria Asher podia ter sido personagem de um romance de Maria Asher. Falta contar a história que escreveu dramaticamente com a sua própria vida. Talvez por altura de uma nova efeméride, em 2024, nos 125 anos do seu nascimento, haja quem possa dar-lhe e dar-nos esse presente. Valerá bem a pena, porque tão singular foi a vida como a obra de Maria Asher. Muito obrigado. E com estas palavras da doutora Manuela Aguiar, que agradeço muito,
damos por encerrada esta sessão de abertura. Muito obrigada a todos e a todas.